Olá, mulher linda, seja bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa, tá? O que acontece, né? Quais são as consequências de uma criança que teve aí no início da vida, né? O exemplo de uma relação abusiva dos pais ou cuidadores, tá? Pode ajustar aí a tua realidade. Então, o primeiro ponto que eu posso te falar é o seguinte: um modelo disfuncional de relacionamentos. E o que isso quer dizer, né? A criança que vivencia isso, a criança, adolescente, quando acaba vivenciando aí essa violência doméstica intrafamiliar, acaba naturalizando a violência de todas as formas, tá? De acordo com o que ela vivenciou ali. Então, ela vai levar isso para todas as outras relações, vai achar que é normal, não muitas vezes não só agir assim, como receber isso, tá? Então, você bota aí que isso vai acontecer nas relações de amizade, nas relações amorosas que essa pessoa tiver, tá? Trabalho, tudo, vai ser tudo muito tóxico, muito disfuncional, tá? Esse é o primeiro ponto. E um outro ponto que a gente pode falar como uma consequência, né, uma sequela disso, é o que? Uma repetição de padrão. Então vai ter aquilo ali, dependendo, né, da personalidade de cada um, vai ter justamente o que? Ou comportamentos muito pautados em agressividade ou comportamentos muito pautados em silenciamento. E aí, com isso, obviamente, a gente tem traumas. E quando a gente fala de trauma, se já não existir uma depressão, porque é muito comum nesses casos, a gente tem também aí a ansiedade, né? Muitas vezes crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, o que vem aqui? Né? A criança ou adolescente passou por isso, então é muito comum que esteja ali sempre tensa em estado de alerta, até porque o estado de alerta ele é aí ligado ao trauma, tá? O outro ponto que é importante que você saiba é o seguinte: é justamente a baixa autoestima e a insegurança, tá? Então, muitas vezes vai vir aquela sensação assim de não merecimento, de não pertencimento, né? De uma sensação de vazio emocional, tá? Então, muitas vezes aqui são aquelas pessoas, aquelas mulheres que no fundo tem aquela crença de que né, eu não tenho valor, a baixa autoestima, como eu falei, né? Eu não mereço ser amada. Então, vai ali se envolvendo em relações também tóxicas, né, amorosas, e aí vai confirmando esse sentimento de não merecimento, de não pertencimento, tá? E vai até para as outras relações, como eu falei, de amizades e tudo mais. E aí, junto com essas sequelas, como eu estava dizendo, da baixa autoestima e da insegurança, você vai ter alguém que está sempre muito tensa, tá? Mesmo que não demonstre para os outros, mesmo que tente ser sempre muito agradável, muito solícita, muito boazinha, a gente está falando aqui da dependência emocional, né? Mas vai ter uma tensão ali interna, uma tensão emocional muito grande, tá? Muita desconfiança e tá sempre na defensiva. Então é muito importante que a gente fale o quê? Se você tem um padrão disfuncional aí, né, de família, de situações de violência que você vivenciou na tua infância, na tua adolescência, é muito difícil que não existam sequelas. Então é importante olhar com carinho, ressignificar isso tudo para que não molde o seu comportamento futuro, porque o início de vida, né, mais delicado, com muitas situações ruins, não precisa e não deve moldar a tua vida daqui para frente, tá? Você tem sim como ressignificar isso. Você merece ter uma vida calma, plena, tá? Você merece sim ser amada. Então, se você passou por isso, se você está passando aí por isso, né, está descobrindo esse tipo de situação que você vivenciou, e aí como você vai ressignificar isso, eu tô aqui para te auxiliar com isso. Então, me manda uma mensagem na DM e agenda a sua sessão de terapia online comigo.